Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho de Mateus. Aqui no canal do Professor Luiz, você aprende o que a Bíblia diz. Então, vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulos 20 e 21. Capítulo 20 vai falar da parábola dos trabalhadores da vinha. Essa parábola, meu irmão, só ocorre aqui em Mateus. Ela é uma parábola do contexto, que havia produção de uva, videiras, né? E o que é parábola? Parábola vem do grego parábola. Você coloca um contexto em que se vive ao lado de um ensinamento através dessa história, a parábola, né? Jesus falou: pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou de pagar um denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas, que era a hora terceira, 9 horas é a hora terceira, porque de 6 horas da manhã para baixo, 6 e 3, 9, é a hora terceira, né? Saiu, contratou outros e mandou os desocupados que estavam na praça, vai trabalhar também, e pagarei o que é justo. Saindo outra vez, por volta do meio-dia, né? É a hora sexta, né? Outra vez, por volta do meio-dia, e saiu depois às 3 horas da tarde. Então, meu irmão, minha irmã, a gente vê claramente aqui no ensinamento. Pagou os que estavam ocupados, né? E aí, por volta de 5 horas da tarde, né, quase na 12ª hora, né? Ele encontrou gente desocupada e perguntou: por que estão aqui desocupados o dia todo? Por que ninguém os contratou? Ele respondeu: ele disse, vão vocês também para trabalhar na vinha. Aí, ao cair da tarde, o dono da vinha veio, chamou o administrador: chama os trabalhadores, pague os denários, começando dos últimos contratados pelos primeiros. E aí, a gente vê aqui que os trabalhadores contratados por volta de 5 horas também receberam a mesma coisa dos outros que chegaram primeiro. E aqui eles reclamaram, por que eles trabalharam no mesmo lugar a mesma coisa, né? E essa parábola é interessante da gente ver, que essa parábola está falando aqui em relação em relação à graça do Senhor, alcança todos, em qualquer tempo, qualquer hora, indiscriminadamente, desde que você aceite aquilo de prontidão. Está falando, inclusive, a lição principal está falando da graça e generosidade de Deus, né? O amor da generosidade de Deus, da soberana graça de Deus, meu irmão, né? Não importa a condição que você esteja, não importa a condição, Deus não olha para os seus pecados, Ele olha para você e quer te salvar. Essa é a graça de Deus, né? E aí, Jesus vai falar ainda nesse capítulo, outra vez sobre morte e ressurreição. Estava subindo para Jerusalém, e Jesus chamou os discípulos em particular e disse: estamos subindo para Jerusalém, o Filho do Homem será entregue ao chefe dos sacerdotes e mestres da lei, que era com quem sempre Jesus tinha embates, né? E aí, interessante que a mãe dos filhos de Zebedeu, né? A mãe dos filhos de Zebedeu vai falar acerca dos seus filhos lá, postando disso. Postou os pés de Jesus e fez o pedido: Senhor, declara que no teu reino estes meus 2 filhos serão assentados um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês podem beber do cálice que eu vou beber? Podemos, respondeu ele. Jesus lhe disse: certamente beberão do meu cálice, mas assentar-me à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por o Pai. Então, meu irmão, e aqui está falando de Tiago, meus filhos são Tiago e João, filhos de Zebedeu. Eles participaram do pedido e tudo, né? Beberam, foram sacrificados, todos após a concessão de João morreram martirizados, né? Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser o servo, quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir, e dar a vida em resgate por muitos. Isso aqui, meu irmão, está dizendo aqui da humildade. Não queira ser o primeiro ou o último, ou aparecer nada. Você está ali para servir. Nós estamos ali para servir o próximo. Eu já disse antes, nossos olhos
não conseguem nos ver, a não ser um reflexo do espelho, mas nossos olhos estão sempre olhando para o próximo que está à frente. Por isso é que a gente deve seguir. O Evangelho é, antes de tudo, amor a Deus, amor ao próximo, enxergar o reino de Deus no próximo, olhar para o próximo sempre. Né? E vai encerrar esse capítulo 20 falando falando dos cegos de Jericó. Ao sair de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho, né? E quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de filho de Davi. Se refere não que Jesus é diretamente filho de Davi, né? Mas a gente aprendeu isso. Por causa da linhagem, que Jesus é da linhagem de Davi, né? É o rei messiânico que sentaria no trono, né? Jesus é chamado rei davídico, porque é da origem de Davi, né? E puseram a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. A multidão repreendeu para que ficassem quietos, mas eles gritavam ainda mais incesantemente: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. O que vocês querem que eu faça? Responderam eles: Senhor, que nós queremos que nós abram nossos olhos. Jesus teve compaixão dele, tocou os seus olhos e abriu. Imediatamente recuperaram a visão e seguiu. Isso aqui é uma lição preciosa. A gente deve clamar ao Senhor. O Senhor, no tempo dele, na vontade dele, ele vai, com certeza, nos dar coisas muito melhores que nós pedimos. Mas, ao obter aquela coisa, sejamos, entre outras coisas, gratos. Continuemos a seguir no caminho do Senhor. Porque eles seguiam. Agora, nos leprosos, por exemplo, foram curados, só 2 voltaram. Né? E aqui, agora, meu irmão, o capítulo 21 vai falar da entrada de Jesus em Jerusalém. Eles chegaram a Betfagé, que significa casa dos filhos, né? Não há referência a essa cidade no Antigo Testamento. Isso, e no Novo Testamento, só aqui no contexto da entrada de Jerusalém. E chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras. Jesus enviou 2 discípulos, vão ao povoado e adiante, logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho de desarmar e entrar. Se alguém perguntar, diga-lhe que o Senhor precisa dele, logo enviará de volta. Isso aconteceu para que isso foi dito pelo profeta. De uma cidade de Sião, eis que meu rei vem a você humilde montado no jumentinho. Há uma grande dificuldade aqui, que os judeus esperavam um rei que viesse à espada, com a espada. Ele vem em humildade e com o coração, né? A espada é a palavra do Evangelho. Trouxeram a jumentinha, colocaram Jesus sobre seus mãos que estavam no lombo do jumentinho, né? Jesus montou, e a grande multidão estendeu o manto pelo caminho e cortavam ramos de árvore, o famoso de ramos, né? Na tradição católica, né? Que está aqui na Bíblia também, né? Mas não diz que é domingo. A gente está falando aqui em comparação à situação que é domingo de Ramos, né? E em adiante gritamos: Hosana, filho de Davi, ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E aí, meu irmão, a gente vai ver aqui que Jesus foi aclamado, mas também foi rejeitado por muitos. E aí a multidão respondia: Este é Jesus, profeta de Nazaré da Galileia. Jesus ele foi chamado Nazareno, foi para Galileia, mas o ministério dele se deu em torno de Cafarnaum, né? Ele nasceu em Belém. Aí vocês vão ver a famosa purificação do templo. Jesus entrou no templo, expulsou todos que estavam ali comprando e vendendo, derrubou a mesa dos cambistas, as cadeiras que vendiam e pombo, e disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Aí, meu amigo, aqui não tem Jesus batendo, dando chicotada, nem violência contra ninguém. Se fala aí, às vezes aparece num filme, aparece em outra coisa, isso não é verdade. Ele derrubou as mesmas cambistas. Por quê? Muita gente ia para ofertar holocaustos no templo, que era o local sagrado, consagrado pelo Senhor, mas eles iam de longe, não levavam animal, porque o animal às vezes morria no caminho, fosse passarinho, ave, algum tipo de gado, morreria no caminho. Então lá no templo, lá no pátio do templo, eles estavam vendendo inflacionadamente, conforme a gente vê hoje aí, né? E falou: está em minha casa, casa de oração, será chamado covil de ladrões. E outra coisa, isso aqui está
um tipo de predição, um tipo de profecia acerca da derrubada do templo no ano 70 por Tito. Não existe mais templo, o tempo acabou. O que nós temos aqui, hoje chamamos de igrejas, são prédios, não é sagrado, é um local de encontro de irmãos em comunhão para adorar ao Senhor, ouvir a palavra do Senhor e cantar louvores e hinos. Mas não é templo. Não tem sacerdote, não tem mais templo. Tá? E Tito derrubou isso nos anos 70. Hoje se tem só sinagogas para ensino. Né? Em Israel, né? Nós aqui não temos sinagogas, a não ser a não ser aquelas sinagogas que existem no Brasil para os judeus, que são adeptos do judaísmo, tá? Então a gente já viu aqui que o templo vai ser derrubado. E saiu da cidade, passou para Betânia, passou a noite lá. Betânia é uma aldeia que fica na encosta do Monte das Oliveiras, tá? Quase 4 quilômetros de Jerusalém. E é a última parada na estrada de Jericó a Jerusalém. É interessante isso, né? E aí Jesus de manhã teve fome, vendo uma figueira no caminho, aproximou dela, mas nada encontrou a não ser folhas. E então ele disse, nunca mais de você haja frutos. E aqui, meu irmão, está falando aqui do imediatismo do poder de Jesus Cristo, mas está falando aqui de Jerusalém e do domínio romano. Vai secar a figueira, está simbolizando Jerusalém, vai secar ali, por causa do domínio romano, né? Destruição do templo, né? E Jesus tem a autoridade dele questionada. Jesus, todo o tempo, enquanto ensinava, porque o evangelho foi transmitido como ensino, você vê que não tem nenhum aqui relato de rito litúrgico nenhum, é ensino. E Jesus cita muito, e aqui no Novo Testamento são muito citados muitos salmos, o tempo todo, porque o salmo é o maior livro da Bíblia. Então, além do ensinamento, é importante a adoração. Não é à toa que o salmo é o maior livro da Bíblia, né? Então, no tempo enquanto ensinava, se aproximaram-se dele, chefe sacerdote, e eles perguntaram, com que autoridade está fazendo essas coisas? Quem te deu autoridade? Jesus faz a pergunta, se o batismo de João é do céu ou é dos homens? Eles não responderam nada, não souberam responder, ficaram com medo, né? E Jesus disse, se você não responde, tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo. E vai também, nós vamos ver aqui a parábola dos 2 filhos. Tinha 2 filhos chegando, o primeiro filho vai trabalhar hoje. Ele não quer. Depois mudou de ideia e foi. O pai disse, vai trabalhar. Ele respondeu sim, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro respondeu. Jesus disse a verdade. Disse-lhes a verdade. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de você no reino do céu, porque João veio para lhe mostrar o caminho, a verdade, o caminho da justiça. E vocês não creram nele, mas os publicanos e prostitutas creram. Então, está dizendo aqui que não, religiosidade não salva ninguém, religião não salva ninguém. O que está dizendo é arrependimento de coração. Crê. Está falando dos prostitutos publicanos aqui, que eram marginalizados, creem. E o evangelho é para todos. Né? E vem aqui a parábola das vinhas. A parábola dos lavradores. Jesus contou outra história. Havia um proprietário que tinha terra, plantou uma vinha e colocou cerca ao redor dela e cavou um tanque para pensar ou construiu uma torre. Depois agendou a vinha a alguns lavradores. Aí vai vendo. Alguns lavradores. Foi fazer viagem. Enviou seus servos para os lavradores para receber o fruto que lhe pertencia. Agarraram seus servos, espancaram e um e mataram o outro, apedrejaram o terceiro. Então enviou os outros servos em maior número, os lavradores trataram da mesma forma. Por último enviou seu filho. Meu filho respeitarão. Quando os lavradores viram o filho, disseram, este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e tomemos sua herança. E assim agarraram, mataram e lançaram fora. E Jesus disse, vocês nunca leram isso na Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto vem do Senhor, é algo maravilhoso para nós. Aqui está falando nada mais, nada menos, descrevendo a ação de Deus no tempo, na história de Israel. Né? Deus sempre mandava os profetas para alertar Israel, chamar Israel, ouve Israel. E aí rejeitava os profetas, matava os profetas, apedrejava os profetas. E aí mandou Jesus aqui, o filho, o filho que está se referindo aqui na passagem, é Jesus Cristo, que Deus mandou para nos salvar, para colher, né? Recolher a vinha, recolher
os vinhos, as uvas, e falaram que ele é o herdeiro, Jesus Cristo é o herdeiro, e mataram Jesus para tomar sua herança. E lançaram para fora da vinha e mataram. Olha que interessante. A gente vê aqui Jesus falando também, predizendo a sua morte por meio dos religiosos. Por meio dos religiosos. Os religiosos, a religiosidade matou Jesus Cristo. Crucificaram com todo o povo. Mas Jesus Cristo ressurgiu, está ressurreto, a tumba está vazia e depois a gente vai ver lá em Atos que ele ascendeu ao céu, meu irmão. É isso que a gente tem que ver. E está dizendo aqui que os construtores rejeitaram, está dizendo o quê? Que os que ouviram lá João Batista e todos os profetas para trás rejeitaram Jesus. Mas ele é a pedra angular, ele é a pedra, é a rocha da igreja, meu irmão. E o templo foi destruído no ano 70. Jesus predisse isso na questão lá da expulsão dos cambistas. Por quê? A partir do Espírito Santo, o templo somos nós. Nós somos templo do Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo. Conforme vocês podem ver, esses dois capítulos são capítulos muito tensos, e a gente está vendo aqui o caminhar do ministério de Jesus Cristo para desenrolar na cruz, na sua morte. Que o Espírito Santo de Deus seja sobre nós, nos confortando, nos consolando. Amém. Glória a Deus.